O Palhaço Art está de volta em Terrifier 3, e se você tem o estômago fraco, fique sabendo que nessa terceira parte da franquia, a nojeira e a brutalidade continuam 100%. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo nessa crítica sem spoilers. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Em Terrifier 3, acompanhamos Sienna Shaw 5 anos após ter sobrevivido e vencido o Art naquela batalha que vemos no segundo filme. Sienna tenta seguir em frente com a sua vida, mas sofre constantemente traumatizada com todos os horrores que ela sofreu junto com seu irmão Jonathan. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, aos poucos ela começa a perceber que talvez não tenha se livrado do palhaço Art, e possivelmente ela, seu irmão, seus tios e sua prima estejam correndo grande perigo. Bom pessoal, já vou abrir essa crítica dizendo que eu gostei sim dessa terceira parte da franquia, mas eu já adianto que tenho algumas ressalvas que eu vou destacar ao longo dessa crítica. Mas antes de eu já começar a falar sobre alguns pontos que não me agradaram tanto assim, vamos falar sobre o que realmente funciona aqui nesse terceiro filme. Bom, para começar, esse terceiro filme aqui não tá diferente dos outros e continua sendo muito brutal e com muito gore. Então, se você gosta disso, fica tranquilo que aqui eles não maneiraram na mão e colocaram todo tipo de coisa para acontecer. Então tem aquela história também, se você é uma pessoa que tem o estômago um pouco fraco, talvez você não consiga tanto ver o que está acontecendo ali em tela. Mas eu acho que se você está assistindo a esse terceiro filme, você aguentou passar pelos outros filmes da franquia, então você já tá vacinado, né? Inclusive, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, é que eu nunca tinha assistido a nenhum filme dessa franquia Terrifier, mas eu tava muito interessada em assistir esse terceiro. Então eu falei, vou parar para assistir todos os filmes para quando chegar esse terceiro eu tá preparada. E aí eu fiz um grande erro. Eu coloquei esses filmes para assistir tudo praticamente em sequência em uma única semana. E eu vi tanto sangue, tanto derramamento, desmembramento, todo tipo de coisa, que eu acho que eu vou precisar de uns 10 filmes da Disney para eu me desintoxicar. Porque olha, é difícil, viu? Mas enfim, bora continuar com a crítica. Bom, fora esses detalhes sobre ter muito gore, sobre ter muito sangue, sobre ter todo tipo de coisa que a gente nem consegue imaginar, o Art continua muito amedrontador. E até, de certa forma, engraçado. Na verdade, eu já achava o personagem um pouco engraçado nos outros filmes. Ele tinha alguns trejeitos, algumas coisas quando ele tava ali matando as pessoas, né? E ele até se tornava um pouco engraçado. Mas eu acho que aqui eles tiveram uma mão um pouco mais com um pouco mais de liberdade, porque ele tem alguns momentos de ser mais engraçado, tem uma cena ali dele com o Papai Noel, porque outra coisa que é um pouquinho diferente nesse filme é que todos os outros filmes da franquia se passavam na época de Halloween, e essa terceira parte aqui se passa no Natal. Então a gente tem todo um ambiente muito diferente, é muito voltado para crianças, elfos, época natalina, o Papai Noel, e o Art parece gostar muito disso, então rende algumas cenas bem engraçadas. E detalhe, eu falei que o Art continua muito amedrontador, o que não é mentira, e tem alguns outros detalhes, na verdade uma outra personagem que eu não vou me adentrar para falar quem é, que acaba tornando ali uma certa dinâmica do Art com uma outra personagem que deixa tudo um pouco mais enigmático e mais amedrontador também. Assim como era parecido lá no segundo filme, que tinha aquela criancinha junto com ele. Agora, um outro detalhe que eu acho muito importante comentar é que esse terceiro filme é sim uma continuação direta do que acontece lá no segundo filme. Na verdade, todos esses filmes da franquia meio que continuam diretamente o que está acontecendo ali com o Art. Então, se você é uma pessoa que nunca assistiu a nenhum filme da franquia, eu não aconselho você simplesmente chegar nesse terceiro filme e assistir. É claro que você não vai ficar totalmente perdido no sentido geral de ver ele matando as pessoas, nisso você não vai se perder, mas tem algumas questões de história, de personagem que vem já do segundo filme que você vai ficar perdido. Então eu realmente aconselho a você assistir todos, talvez não numa única semana, assim como eu fiz, para não ficar tão perturbado da mente, mas sim assistir todos para chegar nesse preparado. E como eu falei,
a gente tem uma continuação e tem personagens que vieram do filme anterior, que é justamente a Sienna, que era a personagem principal lá do segundo filme. Ela tá de volta aqui 5 anos após todos aqueles acontecimentos que a gente viu lá. O irmão dela tá de volta aqui, só que com uma importância menor, o que me deixa muito feliz, porque eu detestava aquele personagem no segundo filme. Inclusive, a Sienna era uma personagem que até me agradou de certa forma lá no segundo filme, mas ela me irritava muito em alguns momentos. Algumas coisas daquele filme me irritou, na verdade, e aqui eu achei que ela tá muito mais desenvolvida, até porque, como a personagem passou por tudo aquilo, ela tá bem perturbada, ela é um pouco... tem um pouco de medo, ela não sabe o que é real ou não, então tudo isso cria um clima melhor no filme e ela se torna, de fato, uma personagem mais interessante e menos cansativa do que a gente viu lá na segunda parte. Mas justamente quando a gente entra nesse terreno de falar que é uma continuação, de falar da Sienna, de falar do irmão dela, é que a gente começa a entrar um pouco nas partes ruins aqui dessa terceira parte da franquia, que é justamente a história e o desenvolvimento do que tá acontecendo em todo esse universo de Terrifier. Porque vamos ser sinceros, se você assistiu a todos os filmes, o que eu acredito que sim, você sabe que a história não é exatamente uma história super elaborada e muito complexa. Esse não é o foco principal, e sim ver o Art matando pessoas de maneiras impensáveis. Só que a partir do segundo filme, a gente começa a ver que tem um certo universo sendo criado ali, acontecem coisas envolvendo a Sienna, o pai dela, meio que profecias, digamos assim, e aquilo tudo ficou no ar. Eles tentam trazer isso de volta aqui, justamente por trazer a personagem de volta, e tudo isso vai ser desenvolvido. Mas, ainda assim, a história desse terceiro filme aqui é muito fraca. Então, justamente, ela pode até ser fraca, como eu falei, o foco deveria ser ele matando pessoas. Só que, da mesma maneira que o foco deveria ser isso, claramente dá pra ver que eles querem focar nessa história. Só que eles desenvolvem tudo de maneira muito pequena, muito fraca mesmo, não tem um desenvolvimento muito bom, as coisas continuam sendo muito enigmáticas, acontecem coisas desde o segundo filme lá que não tem muita explicação, é um pouco confuso, e a gente esperaria que nesse terceiro filme, se eles vão continuar abordando isso, trazer um pouco mais de entendimento para o que tá acontecendo ali, do que se trata tanto essa escolha sobre a Sienna, e tem algumas coisas que ficam muito no ar, só que de maneira muito confusa, o que é um ponto fraco aqui no filme. Outra coisa é que eles tentam focar nessa história, só que não foca exatamente, e o filme acaba se tornando mais longo do que deveria. Assim como aconteceu lá com o segundo filme, que eu acho que deveria dar para cortar uns 40 minutos, mas ficou se alongando. Só que uma boa coisa aqui é que, apesar desse filme poderia sim ser um pouco menor, ele não se torna tão cansativo assim como a segunda parte da franquia, que eu realmente estava me incomodando de ficar o tempo todo estendendo. Aqui eu sinto que poderia ser menor, mas não foi algo que me deixou cansada ao assistir, o que acaba sendo um ponto muito bom. Mas não posso deixar de ressaltar que, com tudo que estava sendo contado aqui e mostrado, tudo ficou muito enigmático, muito mal explicado, e poderia sim ser um filme mais curto. E assim como o segundo filme, que a gente ficou com várias perguntas, esse terceiro filme não é diferente. Termina com um final que claramente joga na nossa cara que vai ter uma continuação, que inclusive o diretor já confirmou, né, que vai ter um Terrifier 4, então vai ser sim uma continuação direta, é impossível não ser. Provavelmente a gente vai ver a Sienna de novo, porque o que acontece ali no final deixa essa ponta solta, e eu espero que nessa continuação eles expliquem mais coisas, que se aprofundem um pouco em toda essa mitologia que foi criada ali, porque apesar de qualquer coisa, apesar dessas ressalvas que eu disse, eu fiquei muito curiosa para tentar entender mais o que está acontecendo ali, o que é um ponto muito bom no filme também. Mas enfim, apesar dessas ressalvas, eu ainda acho que Terrifier 3 é um filme muito divertido, é um filme muito bom para esse tipo de filme de slasher, de gore, cheio de coisas. Ele tem tudo isso que se você é uma pessoa que gosta desse tipo de filme. Hoje em dia a gente não tem tanto isso, e o Art chegou com isso e tá fazendo um bom papel. Inclusive, a gente já passou agora do Halloween, né, mas o filme foi lançado no dia 31 mesmo, e eu acho que esse filme é um pedido perfeito, uma pedida perfeita para você assistir no Halloween, inclusive todos eles. Então, se você nunca assistiu, assista,
porque vale muito a pena. Comenta aí embaixo se você já assistiu Terrifier 3, se você vai assistir, se gostou ou não, se concorda comigo ou não. Eu tô pensando em trazer um vídeo explicando um pouco sobre o que aconteceu ali nesse filme, sobre toda essa mitologia criada em volta da Sienna e tudo mais. Ainda não é certeza, mas se você tem interesse, comenta aí embaixo também, que isso me reforça mais a trazer esse vídeo aqui no canal. Então comenta aí se você quer. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo de crítica como esse, um vídeo de lista. Eu tenho de tudo um pouco por aqui, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada por ter me assistido. Não se esquece de assistir os outros vídeos do canal e até mais!